Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 19, do verso 8 ao verso 20. Atos capítulo 19, do verso 8 ao verso 20. E nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou ler por aqui, mas você que está com a sua Bíblia, deixa ela aberta nesse texto. E você pode acompanhar aqui juntamente comigo, Paulo, dando início no seu ministério na metrópole de Éfeso. Até hoje, em Éfeso, tem ainda o estádio, tem ainda algumas colunas do império da época do apóstolo Paulo, a rua que vinha de Éfeso para o porto, ainda tem. Diz assim a palavra do Senhor: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo testemunho que está registrado na tua palavra, do crescimento do evangelho ensinado na cidade de Éfeso. E nós, Pai amado, somos gratos por ter o privilégio de estudarmos, lermos, meditarmos e testemunharmos através da tua palavra o crescimento do evangelho através do Senhor, da ação do Senhor sobre a vida de Paulo. Graças te damos, Pai amado, pela tua igreja reunida, e que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para compreendermos a tua palavra. Graças te damos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a cidade de Novo Repartimento tem 26 cidades. E se o Senhor viesse nesta igreja e nos desse a tarefa de, em 3 anos, implantar uma igreja em cada cidade, cada vila,
nessas 26 cidades, fora as agrovilas, né, menores. Por onde nós começaríamos? Né? Por onde começaríamos esse trabalho? Então, o que vamos ver hoje, no início do ministério de Paulo em Éfeso, é exatamente essa tarefa que Deus deu a ele. E vamos ver como é que Paulo começa isso e como é que ele desenvolve esse ministério ali naquela cidade. O texto que acabamos de ler, ele está dividido em 2 momentos. Do verso 8 até o verso 12, nós vamos ver o ministério de Paulo em Éfeso. Amém? E do verso 13 até o verso 20, nós vamos ver o nome que é sobre todo nome e que é autoridade sobre os céus e a terra, que é o nome de Jesus Cristo. Amém? Então, no verso 8 aí, Lucas nos apresenta que durante 3 meses, Paulo, depois de ter um encontro, né, com aqueles 12 discípulos desconhecidos, e após esses discípulos ouvirem o evangelho, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar o evangelho ali em Éfeso. E Paulo agora chega na sinagoga e diz, Lucas, que ele passou 3 meses ali. E eu quero ler com os irmãos porque Paulo já havia estado nessa congregação aqui em Éfeso, quando ele está em viagem para Jerusalém, no capítulo 18, verso 19, quando Paulo diz assim, chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Ele está descendo para o porto de Éfeso para seguir para Jerusalém. E ele parou nesta sinagoga que agora está e pregou o evangelho ali, de passagem. Verso 20, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não atendeu. Então, olha, eu não posso, né, ficar com vocês, eu preciso ir a Jerusalém, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros e voltarei para vós outros. Então, essa foi a promessa de Paulo, e agora Paulo está cumprindo. Se Deus quiser, então é a vontade de Deus. Então ele está aqui na sinagoga pregando o evangelho. Lucas nos retrata isso no verso 8. E diz que foi por 3 meses. E de que forma ele pregou? Diz a palavra de Deus, de maneira ousadamente. Então Lucas quer nos dizer que somente uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, pode pregar o evangelho com autonomia, com autoridade, de maneira ousada. Amém? E por que de maneira ousada? Porque Paulo já havia passado por várias sinagogas e quase que foi morto, né, em algumas delas, expulso, até apedrejado. E aqui ele continua falando ousadamente, mas de maneira de alguém que conhece e tem a credencial do céu para pregar o evangelho. Então Paulo tinha isso. Ele estava credenciado nos céus para ser o mensageiro ali na cidade de Éfeso. E diz ainda o texto, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, o tema central que Paulo vai trabalhar é o reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Então, o que significa, pastor, o reino de Deus na perspectiva de Atos dos Apóstolos e de Paulo também? Então, o reino de Deus significa falar com ousadia. Implantar o reino de Deus significa falar, ensinar com ousadia, o próprio texto vai dizer. No verso 20, no verso 9, diz que discorria diariamente, ou seja, Paulo ensinava diariamente o evangelho. Então, isso é implantar para o reino de Deus. O verso 10 diz que ele ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como grego. Amém? Então, ele falava, eles ouviam a palavra de Deus, então a mensagem ela era completa. Diz também que, no verso 13, que em alguns judeus exorcistas abundantes tentaram invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo, não tinham credenciais para fazer isso, né? Vamos ver logo mais.
E lá no finalzinho do verso 20 diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, para Paulo, o reino de Deus significa ensinar a palavra dele. Amém? Então, hoje, nós precisamos ainda continuar implantando o reino dos céus, porque essa é a missão do capítulo 1, verso 8, e Paulo já está se dirigindo aqui para Roma. Então, o verso 8 nos mostra que Paulo chegou na sinagoga, está há 3 meses, não é mais 3 sábados, não é mais um sábado sim, um sábado não, mas 3 meses ele ficou pregando a palavra de Deus de maneira ousada, e nós vamos ver que nesta sinagoga ele já tinha a simpatia dos judeus. Então ficou mais fácil pregar o evangelho. Mas como nem tudo no reino de Deus e a caminhada cristã não é um mar de rosa, né? A vida cristã não é um mar de rosa. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Então, no verso 9 e o verso 10, Lucas vai nos mostrar aí os adversários, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Então, nesse momento aqui, Paulo ele não tem tempo para discussões vãs, para coisas que não têm o objetivo que ele quer, que é a implantação do reino de Deus. Então, por isso que nas cartas ele vai dizer que me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. É exatamente isso que ele faz aqui. Ele não quer mais essa discussão, então ele parte, ele sai deste contexto, mas ele sai levando com ele os seus discípulos, separou os discípulos. Então, provavelmente, aqueles 12 que foram cheios do Espírito Santo, provavelmente estão também entre esses discípulos aqui de Paulo, que já estão há 3 meses pregando, ouvindo do Evangelho. E passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tem 2 coisas aqui que aparecem só aqui nesse texto e não aparece mais no Novo Testamento. É essa escola de Tirano e também o pai, o sacerdote aqui, Seva. É só esse momento que aparece aqui os 2, né? Nós não temos, Lucas não nos dá informações sobre essa escola. Mas, se você quer conhecer a Bíblia, conheça o contexto dela. O que é que está se passando? Então, nós vamos ter mais tempo para falar do contexto de Éfeso, mas eu quero já aqui dar uma pincelada sobre a questão das feitiçarias, do ocultismo, das crendices que tinha na cidade de Éfeso. E isso era muito forte, a questão da magia ali naquele contexto. Então, eu fazendo uma pesquisa sobre o nome desse rapaz aqui, a escola de Tirano, então Tirano aqui, ele significa aquele que ensina, né, magia. Esse é o significado do nome dele, aquele que ensina magia, que é o nome de Tirano. Então, se você pegar o contexto e se você pegar o nome desse cidadão, então provavelmente na escola dele ele ensinava como se fosse a escola do Harry Potter, né? Harry Potter, né? Então uma escola de bruxaria, uma escola de feitiçaria, porque o nome dele representava isso, e a gente sabe que biblicamente o nome ele tem um significado, né, para aquela pessoa. Então era isso que ele fazia ali na sua escola. E a pergunta que a gente tem que fazer, por que Paulo foi para ali? Por que Paulo foi para a escola de Tirano? Nós não temos biblicamente uma referência, mas nós temos nos escritos do 1º século, como por exemplo o pai da igreja Joséfo. Então ele diz que essa escola aqui, Paulo, ele ensinava nessa escola de 11 da manhã a 4 da tarde. Então, Paulo trabalhava pela manhã, fazendo tendas, lembra do capítulo 20? Que ele diz, com as minhas mãos eu trabalhei,
Então ele trabalhava para pagar o aluguel desta sala, que ele fez também uma igreja, para não precisar da sinagoga. Então ele faz a igreja aqui também, no contexto judaico, a igreja também é uma escola. Então Paulo começa a lecionar de 11 às 4 da tarde. Agora tem um detalhe muito interessante. Por que Tirano concedeu esse horário para Paulo, esse aluguel? Porque era um horário que ninguém conseguia estudar. Por quê? Porque era muito quente. Era muito quente. Você imagine, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não sabemos como era a ventilação. Então, era o único horário que Paulo tinha e provavelmente uma oportunidade que ele teve de alugar esse espaço. Então, assim Paulo fez durante 2 anos. Se nós pegarmos os 2 anos que ele passou, mais 3 meses, só que no capítulo 20, verso 31, né, que nós lemos, eu quero só relembrar os irmãos, ele diz assim: lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ou seja, foram 3 anos que Paulo passou em Éfeso pregando e ensinando o evangelho na escola. E o capítulo 20, ele está falando a quem? A presbítero, são líderes no meio da igreja, que ele colocou. Então, daqui de Éfeso, saem as 7 igrejas da Ásia Menor, que são aquelas citadas a partir do capítulo 2 de Apocalipse. Amém? Então, qual é a estratégia de Paulo aqui, em primeiro lugar? É treinar pessoas, ensinar pessoas, capacitar pessoas. Então, a gente diz que esse aqui foi o seminário desses homens, que depois eles vão aparecer ao longo das cartas de Paulo e também do livro de Atos. Amém, irmãos? Então, essa é a razão que leva Paulo a esta escola, a escola de Tirano, aí no verso 9. Visto que verso 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, o objetivo era treinar pessoas e a palavra de Deus percorrer toda aquela região. E dessa forma, Paulo, de maneira estratégica, ele vai colocar cada líder em cada cidade para pastorear a igreja. Você lembra quando Paulo ele escreve a Timóteo as 2 cartas pastorais? E ele vai dizer para Timóteo exatamente aquilo que está aqui atrás de mim, que nós sempre estamos lendo, né? Então, essa ideia que Paulo passa para Timóteo, é essa ideia que ele está pregando aqui. Porque Paulo entende que o reino de Deus só vai avançar se nós tivermos líderes. Por exemplo, hoje, nós estamos com uma congregação do Belo Monte que não tem um líder, um pastor. Nós temos uma congregação aqui que a gente está fazendo reformas, está fechada. O templo, mas não temos igreja, porque falta um líder. Então, o pastor não pode ficar jogando ping-pong lá e cá, que ele não aguenta, né? Não é verdade? Então, o que é que nós precisamos? Formar obreiros, orar para que o Senhor da Seara levante obreiros. A igreja tem o papel de capacitar esse obreiro e enviar. É isso que Paulo está fazendo aqui nesse exato momento. Então, o verso 9 e o verso 20, o verso 9 e o verso 10, vão nos mostrar essa transição da sinagoga para uma escola de Tirano, com o objetivo de pregar, implantar o reino de Deus através do ensino. O verso 11 e o verso 12 vai nos dizer agora, Lucas não usa aqui o nome de Jesus, mas usa aqui o nome do próprio Deus, dizendo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não é somente milagre, não, irmãos. São milagres extraordinários. E esse texto, esse verso 11, ele tem um paralelo com quando Pedro estava pregando o evangelho e Pedro não conseguia atender todos aqueles que estavam enfermos. E o que foi que o povo fez? Pegou os enfermos
e alinhou na estrada, e quando Pedro passava, o sol batia e a sombra dele passava nos enfermos e eles eram curados. Né? Essa é uma metodologia para a gente aplicar hoje? Não. Naquele momento tinha um propósito de Deus e Deus usou desta maneira. Assim também aqui, e toda a estratégia de Deus ela é pedagógica, ela nos traz aqui uma lição. Por exemplo, eu jamais vou dizer para os irmãos, se você tiver alguém enfermo em casa, traga o lençol para a gente orar por essa pessoa. É isso que está recomendando o texto? Não. O contexto, ele vai nos explicar o porquê que Deus, veja que não é Paulo que está fazendo isso, é Deus que está fazendo isso. Veja o texto, diz que e Deus pelas mãos de Paulo, não é Paulo, é Deus através de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então veja 2 milagres aqui, um milagre físico e um milagre espiritual. Amém? Então veja que através deste método, então enfermos eram curados fisicamente e os espíritos malignos fugiam de suas vítimas. Mas por que isso? Porque Paulo ele está em uma cidade muito mística, né? Com muito secretismo, com muita magia, e até mesmo alguns comentaristas dizem que eles mexiam até com magia negra naquele contexto. Então, Deus vai fazer um milagre, e eu sempre digo para os irmãos, eu quero lembrar que o milagre que Deus faz, ele tem 3 propósitos. O primeiro propósito é glorificar a Deus. O segundo é que as pessoas conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e pessoas sejam salvas. Amém? Então, nesse momento, Deus usa o apóstolo Paulo, como usou Pedro, para que o evangelho venha aqui nesse momento ter uma dinâmica. Muitos chamam esse texto de Pentecoste, assim como os 12 discípulos aqui que foram cheios do Espírito Santo. Então, o Pentecoste, ele só acontece quando Deus quer, e não quando nós queremos que seja. Né? Vão marcar, tal dia vai ter o Pentecoste aqui na igreja. Né? O homem não produz o Pentecoste. Quem produz o Pentecoste é Deus através da igreja, através de quem Ele quer. Então, por que Deus mostra isso aqui, faz esse milagre desse jeito? Primeiro, para mostrar que Paulo não era um Deus e Paulo não era nenhum tipo de divindade para fazer milagres. Amém? Segundo, ele mostra que ele usa essa metodologia porque também era usada naquele contexto. Então, naquele contexto, muitos fariseus, muitos judeus usavam livros de magia e a magia para expulsar demônios. Você lembra na primeira viagem missionária, quando Paulo esteve na primeira cidade e que ele teve um encontro com Sérgio Paulo, o procônsul Sérgio Paulo, vocês lembram? E Paulo chegou naquela cidade pregando o evangelho e ali tinha um mágico chamado Elimas. Lembram? Deixa eu ler aqui para os irmãos. 13:4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, veja que é um judeu, conhecedor do Antigo Testamento, um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo,
diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Por que eles estavam fazendo isso? Porque ele era contratado. Ele era um adivinho contratado por Sérgio Paulo para adivinhar, né, aquilo que Paulo, né, olha, como é que vai ser, qual atitude que eu tenho que tomar. Então, ele era um consultor, né, para Sérgio Paulo. E também, naquele contexto, tinha muitos que chamavam, né, essas pessoas também para expulsar demônios, que eram chamados exorcistas. Então, o contexto ele era muito carregado nessa questão de magia. Então, por isso que Deus faz isso. E qual é o objetivo? Então, vamos ver o objetivo. Então, nós vimos do verso 8 ao verso 9, a implantação, né, do ministério de Paulo, através do reino de Deus, ensinando a palavra, e muitas pessoas ali creram nessa palavra, e ele começou a ensinar homens que vieram ser futuros líderes amanhã. E do verso 13 em diante, até o verso 20, nós vamos ver o nome que é sobre todo o nome. Então veja o que aconteceu após esses dois milagres, milagre da cura de enfermos e também a expulsão de espíritos malignos. Verso 13 diz que alguns judeus exorcistas, ou seja, esses exorcistas aí, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, né, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados. Mas veja uma coisa aqui, a primeira lição que nós tiramos aqui é da credencial dos céus. Paulo, ele era credenciado por Deus, mas esses judeus, eles tinham a prática do exorcismo, mas muitas vezes não dava certo. Eles eram frustrados. E quando eles viram que no nome de Jesus os demônios saíam, eles quiseram praticar, como fez também, né, aquele cidadão que queria comprar o poder do Espírito Santo, e Pedro disse assim, olha, eu vou só orar por ti, Cefas, né? Eu vou só orar por ti. Ele disse, não ora. Né? Lembram desse fato em Atos? Então, esses jovens aqui, 7 irmãos, não sabemos a razão de ser 7, não tem nenhuma relação aqui com o nome perfeito, o número perfeito, né, biblicamente, mas diz aqui o seguinte, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então, a primeira lição nesse verso é que Paulo era credenciado pelos céus e eles não. Segundo, Paulo cria em Deus, ele confiava em Deus, e esses cidadãos nem tiveram o mérito de crer em Jesus. Ele diz assim, olha, eu invoco o nome de Jesus que Paulo prega. Olha, eu não creio não, mas já que Paulo fez, então, que Paulo prega. Entenderam? Então, eles não criam. Não tinham confiança no nome de Jesus Cristo. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram experiências com pessoas possessas, né? Mas é algo que não é do nosso cotidiano. Uma vez nós estávamos na Cidade Nova numa vigília, e naquela época a gente podia ainda deixar a porta da igreja aberta, né? E os bancos da igreja, ele é mais pesado do que esses aqui, de Angeli mesmo, bem mais pesado. São 30 bancos lá. E nós estávamos na vigília, e 1h da manhã, nós estávamos orando, e alguém empurrou a porta da igreja, aquele silêncio, que a gente ouvia até uma agulha cair no chão, e deram um empurrão na porta, que deu um barulho tremendo, e nós, claro, nos assustamos, era um senhor, e esse senhor morava umas 6 casas da igreja, e nós conhecíamos, ele era alcoólatra, e esse senhor entrou na igreja muito bêbado e sentou no banco, e
quando você lida com essa situação, você não ora de olho fechado, você ora de olho aberto. E nós começamos a orar, a gente foi lá, cumprimentou ele, tudinho, ficamos ali, e perguntamos se ele queria uma oração. Ele disse sim, que queria uma oração. E o odor de bebida, de cachaça mesmo, daquele senhor, exalou toda a igreja. E nós começamos a orar por ele. Irmãos, aquele cidadão, ele deu um empurrão num banco que empilhou assim 10 de uma vez. Parece que estava empurrando essas cadeiras de plástico. E nós oramos, ele foi liberto ali, aquele demônio saiu, e todo o cheiro de bebida sumiu também. Né? E nós ficamos assim, impactados com aquela experiência, né? E quando nós terminamos de orar, que ele levantou, ele disse assim, aonde eu estou? Já nós está na igreja, assim, o senhor mora bem, que ele disse, tá, então eu vou para casa. Olha, obrigado, viu? E foi embora. E nunca mais entrou na igreja. Então, diante dessa situação, e hoje nós vamos nos deparar quando nós vamos começar a pregar o evangelho. Se nós não pregarmos o evangelho, nós não vamos ter esse tipo de experiência. Mas se começarmos a implantar o reino de Deus no coração das pessoas, que aqui o reino de Deus se opõe ao reino das trevas, ao reino do inferno. Então veja, aqui não é batalha espiritual, aqui é simplesmente a implantação do reino de Deus, da luz, no reino das trevas. E aqui você vai lembrar e vai encaixar muito bem quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, quando ele diz sobre a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é para você ter uma batalha espiritual. Não é isso. O objetivo não é isso, né? Batalha espiritual. O texto ele vai falar de batalha, mas o propósito não é esse. O propósito é você se preparar com aquelas ferramentas para a evangelização. Então, quando você vai para a guerra, você usa aqueles elementos da armadura para poder enfrentar o maligno. Por isso que ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por isso que nós temos que amar o bêbado, o drogado, o necessitado. Amém? Mas nós precisamos estar o quê? Preparado, porque é uma guerra. Então, Paulo estava credenciado e preparado para isso, e aí o que acontece no verso 16, que é algo também tremendo, se alguém pergunta assim, mas o reino de Deus, Deus é verdadeiro, olha, Deus é isso, olha, se os demônios reconhecem, está aqui, como no ministério de Jesus, os demônios reconhecem, olha, tu és filho de Deus, por que vem nos perturbar agora? Lembram quando disseram para Jesus? E Jesus manda aqueles demônios para os porcos, né? Então os demônios sabem quem é Jesus. E nesse momento também esses demônios aqui, eles dizem, que é uma frase bastante recorrente no meio cristão, eles dizem o seguinte: conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, é claro que Lucas não vai descorrer tudo aquilo que eles falaram sobre Jesus, ele diz, sei quem é Paulo, ou seja, eu sei quem é Paulo, Paulo é o escolhido de Deus, eu lembro do encontro de Paulo com Jesus, eu lembro que Paulo foi cheio do Espírito Santo, eu lembro que Paulo foi ressuscitado quando foi apedrejado. Então os demônios reconhecem, irmãos, aqueles que são lavados e selados pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então esse demônio aqui, ele reconhece Paulo como? Pelas características de Paulo? Não. Eles conhecem porque a luz de Cristo emana de Paulo. Lembram aqui do verso 11? E Deus pelas mãos de Paulo. Ou seja, o Espírito Santo está em Paulo. E eles reconhecem que realmente Paulo é um servo do Senhor. E diz o verso 16 que esses 7 irmãos saíram dali praticamente despidos, conseguiram sair da casa porque o demônio foi contra eles.
Pastor Roberto Rodrigues Casas, uma vez numa escola bíblica dominical, tinha uma jovem na igreja e ela ficou possessa numa escola bíblica. E pastor Roberto Casas, bem alto, quase 1,85 m, magro, e na hora que ele foi passar no lado dessa moça, ela bateu, empurrou ele assim com a mão, que ele foi quase 2 metros caindo, se enrolando por baixo dos bancos. E ele sempre orientava a gente, olha, não vacilem para demônio, porque o demônio, ele vai fazer isso. Então, é uma força tremenda. É exatamente aquilo que Mateus capítulo 12 vai dizer, que a pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e não há perdão. Qual é o perdão? Qual é o pecado que não tem perdão? É aquele que a pessoa não crê. A pessoa é cético com relação ao Espírito Santo de Deus, a própria fé em Cristo Jesus. Então não tem perdão para esse tipo de pecado. Por quê? Porque a pessoa não crê. Por isso que o evangelho precisa ser pregado, o reino de Deus, no meio das trevas, para que haja libertação. E esses jovens aprenderam aqui que não se deve brincar com o nome de Jesus Cristo. Verso 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, e aqui começa Lucas a falar sobre o objetivo da pregação do evangelho, o objetivo daqueles que são credenciados por Deus para a pregação do evangelho. Todo aquele que já teve um encontro com Jesus e tem o Espírito Santo, você só tem o Espírito Santo se teve um encontro com Jesus. Por isso que eu fiz ali, porque eu ia falar aqui do texto, né? Porque mesmo que você peque, Deus não tira o Espírito Santo de você, você continua com o Espírito Santo. Lembra que Paulo vai dizer aos Efésios que nós entristecemos o Espírito Santo no capítulo 5? Ele fica triste, mas ele não sai. Por quê? Porque é uma promessa. E Deus, ele não pode revogar suas promessas. Amém? Então, a promessa de Deus sobre a vida daquele que foi selado é que é propriedade de Deus. Amém? Então, nesse sentido, nós vamos ver que o evangelho agora, ele está sendo anunciado na cidade de Éfeso. E esse é o primeiro objetivo aí no verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Qual foi o fato? O fato desses 7 homens aqui serem espancados por um demônio. Que mais? Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor. Então, temor aqui, deixa eu ver como é que está aqui. Temor também, tomados de temor. Temor aqui, nesse sentido, é fobia mesmo, é medo. Ou seja, as pessoas começaram a crer em Jesus através desses 7 cidadãos que foram tentar usar o nome de Jesus sem ter as credenciais. Então ficaram com medo. E quem foi que ficou com medo? Foram aqueles também que estavam dentro da igreja com Paulo. Aqueles que estavam dentro da igreja que já estavam ouvindo Paulo há algum tempo. Pelo menos há 3 anos aí, 2 anos, um bom tempo. Então veja, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Amém? E como é que o nome do Senhor é engrandecido? Verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Quem eram esses? Eram pessoas que ouviam Paulo. Então, quando Jesus vai dizer que uma casa que se levanta contra ela mesmo não resiste, né? Como é que o demônio vai expulsar o demônio? Então a igreja, ela não vai avançar se tiver pessoas dentro, inseridas nelas, que ouvem o evangelho, mas que ainda não creem, né? Então essas pessoas começaram agora a crer através do quê? Do milagre e através do testemunho daqueles homens ali. Então, muitos dos que creram vieram confessando. E veja o que era que eles confessavam. E denunciando publicamente as suas próprias obras. Qual eram as obras deles? É que eles estavam ouvindo o evangelho,
mas estavam dentro da sua mochila com um bocado de livro de magia. Estavam flertando ainda com os livros de feitiçaria. Qual é a lição que nós tiramos aqui? É que nós realmente, irmãos, cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos tomar um posicionamento, como diz Paulo à igreja de Éfeso no capítulo 4, andai de modo digno da vossa vocação. Então esse modo digno é uma postura de cristão. Amém? Então esses irmãos precisaram também tomar essa postura diante do Senhor com temor. Ou seja, o temor tomou conta deles. Então, verso 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então, nós vamos ver que quando as pessoas ouvem o evangelho, o milagre é para potencializar isso. O que aquele demônio fez? Ele contribuiu com a implantação do reino, porque toda a cidade ouviu do fato e houve temor sobre aqueles que estavam ouvindo o evangelho já há algum tempo. E eles confessaram para Paulo: olha, realmente, Paulo, eu estou te ouvindo já há um tempo, mas eu agora vou trazer meus livros aqui, vou queimar e vou tomar uma posição diante do Senhor. Amém? Então foi isso que aconteceu. Então, para seguir a Jesus, nós precisamos tomar uma postura como tomou esses irmãos essa postura. E assim, o verso 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente ali. E aqui, irmãos, você vai entender por que a carta aos Efésios é uma carta que Paulo não teve muito trabalho para escrever, como as duas cartas para a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, né? Que tinha ali a capacidade dos dons, mas não tinha maturidade doutrinária. Não tinha maturidade doutrinária. E você vai ver que a maturidade doutrinária, ou seja, o ensino bíblico, ele leva tempo. E é de maneira árdua. De maneira árdua. Então, a lição que nós tiramos daqui, desse texto, a primeira, que para implantar o reino de Deus, nós precisamos trabalhar de maneira árdua. Paulo trabalhou, diz ele, dia e noite, de maneira árdua, para que esses irmãos ouvissem o evangelho. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quero ler um texto para os irmãos. Em Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui, 15. 1 Coríntios 15, verso 50... Não, 2 Coríntios. Veja aqui um texto, e a gente vê isso no ministério de Paulo. Deus, ele honra, meus irmãos, aqueles que se debruçam diante da palavra do Senhor. Achei. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. E quando o próprio Deus, ele vê Paulo 3 anos pregando o evangelho, e aquele pessoal flertando ainda com os livros de magia, Deus vai agir através dele. Ou seja, precisa de algo a mais. E aí vem a ação de Deus. A mensagem do evangelho é poderosa para transformar, para redarguir o homem no seu caminho. E aí, em alguns casos, Deus vem com um milagre para potencializar isso através de uma larga maior, de uma escala maior de pessoas ouvindo o evangelho. Isso é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Isso é maravilhoso, porque aqui nós aprendemos que nós, pastores, igreja, não temos nenhuma capacidade de avançar no reino de Deus, implantar o reino de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo e pela misericórdia dele. Uma segunda lição que eu tiro desse texto para nós, que para avançarmos na implantação do evangelho, do reino de Deus, nós precisamos ter estratégia e gestão. E gestão. Não é verdade? Uma estratégia é a gestão. Qual é a estratégia aqui? Paulo, ele ensina dia e noite. Não tem outro meio para se avançar o evangelho se não for através do ensinamento. Que é a pedagogia aqui, eu ensino para você, você ensina para outro e assim por diante. E a outra coisa, ter gestão,
porque ele precisava pagar aluguel. Eu acho que não tinha luz, mas eles precisavam comprar óleo para iluminar. De onde vinha esse dinheiro? Do trabalho de Paulo e também dos seus discípulos. Amém? Então o trabalho era árduo ali. A terceira lição que nós precisamos sair daqui entendendo, irmãos, que Deus, Ele sempre vai honrar a igreja, vai honrar você no ministério que você desenvolve. Não pense que a caminhada cristã é uma caminhada solo. Não é uma caminhada solo. Deus, Ele está pronto para nos usar, pronto para usar a nossa vida para o avanço da implantação do reino de Deus. E aí vem aquela pergunta: quantas vezes, irmãos, Deus nos dá oportunidade para testemunharmos do amor dele? Até mesmo dentro do nosso lar, onde tem pessoas não crentes. E a gente fica temeroso, fica com medo. E nós precisamos aprender com esse texto de que nós não estamos só e precisamos orar a Deus para que o Senhor nos dê coragem, né, para que pregamos o Evangelho. A quarta lição que nós tiramos daqui é que a igreja, ela está credenciada para a implantação do reino. Muitas pessoas aí, como nós vamos ver, o próprio texto bíblico, quando diz que naquele dia, muitos vão dizer que eu preguei, que eu curei, que eu fiz isso ou aquilo outro. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque muitos querem fazer, como ele vai dizer no capítulo 20 aqui, lembra do capítulo 20? Que não seja por prata, por ouro ou por qualquer outra coisa, mas que seja realmente com a convicção de que é Deus que está te credenciando para fazer isso. Ou seja, o Evangelho não é um negócio. Não é um negócio. O Evangelho não é um negócio. O Evangelho é um privilégio muito grande para nós que somos credenciados pelos céus para testemunharmos onde quer que nós venhamos estar. Amém, irmãos? Então, fica esse texto aqui sobre a implantação do reino de Deus na cidade de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, e eu quero orar pela igreja. Eu tenho colocado a igreja diante do Senhor. Nós estamos tentando viver de uma maneira, voltando ao normal, no anormal, né? E louvamos a Deus porque Deus tem capacitado a ciência, né, os cientistas, aí, os pesquisadores, para fazer uma vacina contra esse vírus, né, essa pandemia. E nós sabemos que tem ceifado a vida de muitas pessoas próximas de nós. Só no nosso país são mais de 100 mil. E nós precisamos estar, como diz a palavra de Deus, né, prontos, firmes e caminhando diante de tudo isso. Mas nós precisamos orar, precisamos nos colocar diante do Senhor. Dia 6 de setembro nós vamos voltar com a nossa escola bíblica dominical. E nós vamos voltar com um café da comunhão. Então prepare a sua família, né? Prepare a sua família. Venha preparado com máscara, com gel. Traga aquilo que você vai tomar café em casa. Traga para a gente fazer um momento de comunhão, de adoração. E retornarmos a estudarmos a palavra do Senhor no domingo pela manhã. Já voltamos na quarta, no domingo à noite. E é um privilégio, irmãos, porque tem igreja de colegas que ainda não voltaram e não tem previsão de volta. Por quê? Porque o povo está com medo. A direção da igreja ainda não disse para o pastor voltar. Então, como nós somos uma democracia, muitos colegas ainda estão aguardando, porque a igreja não está ainda convicta, segura, e eu concordo, porque cada contexto vai lidar com o seu contexto. Louvado seja Deus que a nossa cidade aqui, irmãos, não teve uma epidemia tão grande como teve em outras cidades. E olha que a gente está num trevo. E por aqui passa gente de toda parte do nosso estado e de outros estados. E eu louvo a Deus que a gente ainda tem a liberdade de ir no supermercado, trabalhar, né, ir no banco. E algumas cidades, de alguns irmãos que perderam o seu restaurante, perderam sua lanchonete, perderam o seu negócio.
e agora estão tentando se erguer. Então, precisam também das nossas orações. Então, eu digo para minha esposa que nós louvamos a Deus por esta cidade, porque Deus tem tido misericórdia. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus honra. Deus honra. E eu creio que cada um de nós tem orado a Deus para que Deus pouse a sua mão sobre esta cidade. Não é verdade? Eu tenho a notícia de muitos irmãos que pegaram a Covid e já estão curados, não tiveram nenhum problema. E isso é motivo de gratidão a Deus. Vi a reportagem de um pastor nos Estados Unidos que, quando ele voltou para a igreja, os membros colocaram a foto dos membros nos bancos que já tinham partido. E era quase 80% da igreja. E aquele pastor foi de banco a banco olhar a fotografia daqueles irmãos que tinham partido por causa do Covid. Então, diante do nosso contexto, nós temos que nos prostrar, irmãos, e dizer assim: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua mão poderosa, obrigado pela tua graça, tua misericórdia. E é claro que tudo que está acontecendo, eu não tenho nenhuma dúvida que está sob o controle de Deus. Né? Hoje, uma irmã que foi minha cooperadora quando eu era missionário no Marajó, ela me mandou uma mensagem: pastor, ore por mim, porque eu preciso fazer um artigo de um trabalho científico, né, acadêmico, e eu estou muito ansiosa, não consigo dormir. E a gente foi lá para Mateus capítulo 6, né, sobre ansiedade, Filipenses capítulo 4 sobre ansiedade, e aconselhamos ali através do telefone, através de mensagens, e aquela irmã disse: pastor, obrigado. Então essa ajuda, ela é mútua. Ela é mútua. Aonde quer que venham estar as pessoas e pede a nossa ajuda, a gente precisa dar um aconselhamento pautado na Bíblia e não na nossa experiência. Amém, irmãos? Eu gostaria nesse momento que nós orássemos, de maneira que a gente venha agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa igreja. E eu convido você a ficar à vontade. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, mas que nesse momento você ore, começando pela sua vida, pela sua família, pela igreja e por essa cidade. Enquanto o irmão toque, poderoso Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por essa noite maravilhosa, em que estamos reunidos na tua casa para agradecermos, Pai amado, pela tua bondade sobre nossas vidas e o sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai amado, por cada família, o livramento que o Senhor tem nos dado. E o Senhor tem, Pai amado, nos livrado de tantas coisas. Nós louvamos o teu nome e pedimos também que o Senhor venha consolar, Pai, aquelas famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Pai amado, no nome de Jesus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo que o Senhor faz, Pai amado, tem um propósito. No nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe cada pai, mãe, cada família, e que o Senhor dê sabedoria para que a cada dia possamos assim caminhar diante da tua presença. Também abençoe, Pai amado, o prefeito desta cidade, assim também como os governantes, e que possamos assim, Pai amado, estar sempre colocando diante do Senhor aqueles que governam as cidades. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos abençoe nesta semana que estamos começando, com uma semana de luta, mas também de grandes vitórias. Leva-nos em paz, Pai amado, em nossos lares e nos conceda uma noite restauradora. É o que te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e tenha uma noite abençoada.